como dissemos, não demoramos os 5 meses para estarmos de volta aqui, não é? Então, continuando aqui o nosso estudo, vamos aos versículos 10 e 11 do capítulo 9 do Apocalipse de Jesus. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e ferrões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre eles como rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Já vimos, portanto, as ilustrações do toque das primeiras 5 trombetas. Agora temos de continuar na aplicação do novo aspecto da profecia, novo aspecto apresentado aqui através dos períodos proféticos. Seu poder era para danificar os homens durante 5 meses. Então vamos logicar. Primeiro, levanta-se a questão: que homem eles danificaram por 5 meses? Sem dúvida, os mesmos que depois haviam de matar, conforme se apresenta no versículo 15 deste mesmo capítulo 9 do Apocalipse, mas aí já na 6ª trombeta. A terça parte dos homens, ou a terça parte do Império Romano, a sua divisão grega. Segundo, quando começariam sua obra de tormento? O versículo 11 responde essa pergunta. Vejamos. Letrinha A. Tinham sobre si um rei. Desde a morte de Maomé até perto do fim do século XIII, os maometanos estiveram divididos em várias facções debaixo de chefes diversos, sem governo civil geral que se estendesse sobre eles. Aí, pelos fins do século XIII, Otomã, ou Osmã, fundou um governo desde então conhecido por Governo ou Império Otomano. Cresceu até se estender sobre quase todas as principais tribos maometanas, consolidando-as numa grande monarquia. Letrinha B. O caráter do rei, o anjo do abismo, que vem a ser. Um anjo significa um mensageiro, um ministro bom ou mau, nem sempre um ser espiritual. Anjo do abismo, ou principal ministro da religião que dali saiu quando foi aberto. E essa religião é o maometismo, e o sultão é o seu principal ministro. O sultão, ou grão-senhor, como era indiferentemente chamado, era também o califa supremo, o sumo sacerdote, unindo em sua pessoa a mais alta dignidade espiritual com a suprema autoridade secular. Agora, letra C. Seu nome em hebreu, Abaddon, é igual a destruidor. Em grego, Apolion, é igual àquele que extermina ou destrói. Destruidor, né? Deu na mesma. Com 2 diferentes nomes em 2 línguas, é evidente que se pretende representar mais o caráter do que o nome do poder. Sendo assim, ele é apresentado nas 2 línguas como um destruidor. Tal tem sido sempre o caráter do governo otomano.
Otomã entrou pela primeira vez no território da Nicomédia no dia 27 de julho de 1299. O ataque ao castelo de Bazan nesse ano, quando Otomã pela primeira vez encontrou o comandante da guarnição grega do castelo, representa o princípio da invasão turca do império. Paquímeres, um escritor e historiador bizantino, chama-lhe, abre aspas aqui, o começo dos males enormes e um no qual, durante o espaço de poucos meses, todo o território em volta de Niceia e de Brisa foi saqueado e pilhado. Fecha estas aspas internas. E continua Guilhom. Uma devastação geral. Os cálculos com que alguns escritores têm levado a supor que o período devia começar com a função do Império Otomano é claramente um erro, porque não só deviam ter sobre si um rei, mas haviam de atormentar os homens durante 5 meses. O período de tormento não podia começar, porém, antes do primeiro ataque dos atormentadores, que, como vimos, foi em 27 de julho de 1299. E o cálculo que se segue, fundado neste ponto de partida, foi feito e publicado numa obra intitulada A Segunda Vinda de Jesus, o Cristo, por Liszt, no ano de 1838. Fecha aspas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Até aqui, sua missão consistia exatamente em atormentar por constantes depredações, mas não em matá-los politicamente. 5 meses. Cada mês com 30 dias perfazem 150 dias. Ora, estes dias, sendo simbólicos, significam 150 anos. Começando, portanto, em 27 de julho de 1299, os 150 anos se estenderiam até 1449. Durante todo este período, os turcos estiveram empenhados numa guerra quase contínua contra o Império Grego, sem, porém, o conquistarem. Chegaram a tomar várias províncias gregas, mas a independência grega era mantida em Constantinopla. Até que, em 1449, se operou uma importante mudança, cuja história vai se encontrar na trombeta seguinte. Então, aguardemos a próxima trombeta para conhecer esta história. Um fraternal abraço e até a próxima!